Bom, turma, vamos começar a nossa videoaula, né, da unidade 1, função de várias variáveis, e especificamente aqui falando do domínio da função de duas variáveis. Em muitas situações práticas, né, o valor de uma certa quantidade depende dos valores de outras duas ou de três outras, né? Então, é usual representar essas relações como funções de várias variáveis. Por exemplo, uma fábrica, uma quantidade chamada de produção P, depende do número de homens-hora, né? Que nós estamos representando aqui pelo L maiúsculo, e do número de máquina K, usadas para produzir algum produto. Então, a representação funcional dessa relação é um certo P, né? Em função do L e do K. Então, para a gente achar essa produção, nós vamos depender de duas outras variáveis, que é o número de homens-hora e o número de máquinas. Um outro exemplo é o volume de um cilindro reto, né, que a gente já estudou, né, lá na geometria espacial, cuja fórmula é dada por V igual a πr ao quadrado vezes a altura, né? Já observamos aqui que o volume ele depende dessas duas variáveis, né? Depende da altura e depende também do raio, né? Do raio da base. Então, ó, o volume é em função do raio, o raio da base e da altura. Então, nós temos aqui uma função que depende de duas outras variáveis, né? Então, vamos partir aqui para nossas definições. Função de duas variáveis. Uma função real f de duas variáveis é uma relação que a cada par ordenado de números reais x, y associa um único número real f de x, y igual a z. Quando eu trabalho com função de três variáveis, uma função real f de três variáveis é uma relação que a cada terna ordenada de números reais x, y, z associa um único número real f, x, y, z igual a z. Essas são as definições. Então, seja D um subconjunto, uma região, né, do espaço R2, o plano, né, chama-se f de D toda a relação que associa a cada par x, y pertencente a esse D um único número real representado por f de x. O conjunto D é o domínio da função. Dessa forma, D é o domínio da função em R2, f é a função e o f de x é o valor da função calculado em x, y. Ó, observamos aqui o nosso, através desse gráfico, representando aqui o plano, né? Nós temos aqui um ponto que vai associar a outro ponto que está aqui no espaço. Alguns exemplos de valores de função de duas variáveis, né? Se f de x é igual a x ao quadrado mais 2y, então para eu encontrar aquela imagem, a imagem no ponto 2, 3, basta eu substituir os valores, né? Bem aqui, ó, x é igual a 2 e y é igual a 3. Calculando aqui, nós temos igual a 10. Da mesma forma que se eu tenho aqui, ó, um f de x, que seria, na verdade, aqui essa representação é da raiz quadrada de 3x mais y ao cubo. Então, se eu quero encontrar a imagem do ponto 1 e 2, basta novamente substituir 1 para x e 2 para y. Nós temos outras funções aqui, né? Também, ó, força para movimentar uma massa. E além disso, nós temos aqui o exemplo da pressão de um gás, que depende do volume também. Então, aqui representando aqui nosso diagrama, né, eu tenho, ó, um par ordenado aqui que vai se associar a um ponto lá no espaço, que seria justamente a imagem. Bem, com relação ao gráfico de funções de duas variáveis, a visualização gráfica de funções reais gera superfícies no R3, né, no espaço. Muitas representações são possíveis através de ferramentas computacionais. A gente vai mostrar aqui algumas que a gente achou importante. Ó, uma que representa o plano. Aqui é o chamado paraboloide elíptico, né? Ó, é a parte da elipse, né, e da própria revolução e o paraboloide hiperbólico, né, da hipérbole. Bem, domínio de função com duas variáveis. O domínio dessas funções segue a mesma regra do domínio de funções de uma variável.
Ou seja, o domínio é a região D pertencente ao R2, tal que os valores calculados na função para todo x y pertencente a D resultam em valores finitos e reais para fxy. Ó, observem aqui, ó, essa função. E aqui um outro exemplo, né? Seja a função f de x raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y, determinar o domínio e a imagem da função. Reparem aqui que aqui já tem aquela condição de existência, né? Como nós estamos trabalhando aqui com uma raiz quadrada, então esses valores aqui tem que ser maior ou igual a zero. Ó, dessa forma, nós temos que levar àquela condição de existência. 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Então, o domínio vai ser justamente o xy, o par ordenado, pertencente ao R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 9. Lembrando que essa aqui, né, é aquela equação da circunferência. Uma outra situação, ó, determina o domínio da função f de x, x ao quadrado sobre 2x menos y. Repare que essa aqui nós estamos trabalhando com o denominador, né? Então, esses valores aqui ele tem que ser diferente de zero. Está bem aqui a nossa condição. Assim, o domínio é o conjunto de pares ordenados pertencente ao R2, tal que y é diferente de 2x. Uma outra situação também. Agora nós temos aqui no denominador, além daquela condição que tem que ser diferente de zero, nós também temos uma raiz quadrada. Ó, a função é finita quando 3x menos y tem que ser maior do que zero. O domínio é o conjunto de pontos, né? Tá escrito D, o par ordenado xy pertencente ao R2, 3x menos y tem que ser maior do que zero. Né? Representar aqui um outro exemplo, que a gente pede para representar graficamente o domínio da função xyz, que é o 25, raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos z ao quadrado. A função g é uma função de três variáveis independentes, logo seu domínio é o subconjunto do R3. Para que 25 menos x ao quadrado, né, menos y ao quadrado, menos z ao quadrado seja um número real, devemos ter que esses valores aqui, ó, tem que ser maior ou igual a zero pelaquela condição de existência. Então o domínio, ó, e aí nós temos já uma certa representação no espaço, ó, dessa região esférica, cujo raio é 5. Bem, encerramos aqui. Aqui nós temos já algumas referências e mais uma mensagem aí para fazer atividade sobre o que aprendeu, irá reforçar a informação no seu cérebro. Bom estudo a todos.